e nesse momento começamos a nossa lição de número 9, a mulher e o dragão. Mas eu quero só aproveitar aqui no início para mandar um abraço todo especial para o irmão Luiz Cosme e a Dalva. Eles são os avós do filho do irmão Edson, né? O Edson Cardoso, que está aqui conosco, e também para a irmã Marilene, que é a mãe do irmão Edson. Eles são alguns daqueles que acompanham a gente nos links que são gravados. Queridos, vocês são muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui conosco, viu? Um forte abraço e que vocês possam aproveitar o tema de hoje também. Eu já tinha citado algumas pessoas que estão aqui conosco, né? Mas, gente, todos são bem-vindos. Mandriana, a Débora, que legal, muito bom estarmos aqui juntos. Então, hoje nós vamos para o nosso estudo de número 9, chegamos na metade do nosso estudo e, ao mesmo tempo, né, na metade do livro do Apocalipse. Então, eu vou colocar aqui para vocês aquela tela que eu utilizo para poder você ter aí de maneira didática, e vai ser muito importante no tema de hoje, você estava pensando aqui, né? Por que que às vezes alguns dos temas do Apocalipse acabam ficando difíceis? É porque existem outros estudos bíblicos que acabam nos ajudando na compreensão do Apocalipse. Então, por exemplo, eh, estudos bíblicos como Ouvindo a Voz de Deus, é um tipo de estudo bíblico que ajuda muito. Então, eu convido você em algum outro momento, falar assim, puxa, então deixa eu voltar a alguns temas, conhecer algumas dinâmicas diferentes, porque aqui no estudo do Apocalipse, a gente já está partindo do princípio de que a pessoa fez esses outros estudos bíblicos e que, portanto, você já está conhecendo algum assunto que já foi tratado anteriormente. Mas não vai tendo prejuízo, se ficar alguma dúvida, você logicamente pode mandar para mim e a gente vai buscar aí as respostas, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo. Ali de vez em quando eu olho aqui, se você tiver alguma interação, se você falar alguma coisa que é no momento para o estudo, a gente já aproveita para compartilhar com os demais. Então, deixa eu fazer uma introdução aqui, primeiro dizendo o seguinte, o tema de hoje é a mulher e o dragão, mas eu queria que você olhasse aí para a tela, como é que o Apocalipse ele está dividido. Ele é dividido em 3 seções. A primeira seção é a que nós já estudamos, do capítulo 1 ao capítulo 11. É uma porção histórica. Então, nós vimos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas. Hoje nós vamos começar a estudar a parte central do Apocalipse, que é do capítulo 12 ao 14. E diga-se de passagem, é a parte que talvez é a que mais nos interessa. Apesar de que, para a gente entender a parte central e a outra, a gente precisa da histórica. Mas da histórica você fala, gente, mas isso tudo já aconteceu. Eu quero saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, nós já estudamos, chegamos agora no meio do nosso estudo. Então, a porção histórica, Apocalipse de 1 a 11. A parte central, que é a que nós estamos agora, vai do 12 ao 14. E do capítulo 15 ao 22, nós vamos estudar a porção escatológica, aquela que se refere ao tempo do fim, o que não aconteceu ainda. E o que não aconteceu ainda? As 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém. Tá bom? Então, tenha isso em mente. Nós já estudamos a porção histórica, vamos estudar a parte central do livro do Apocalipse e depois a porção escatológica. Você já conhece esse personagem que está aqui na tela, né? É o Ayrton Senna. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores pilotos, né, que o mundo já teve, e também um grande esportista brasileiro, um grande empresário, enfim. Quem tem um pouquinho aí de idade lembra do Ayrton Senna. Eu posso apresentar a vida do Ayrton Senna da seguinte forma, um resumo, lógico. Ele nasceu no dia 21 de março de 60, em São Paulo, foi piloto de kart aos 4 anos, aos 13 ele teve a sua primeira competição oficial, em 77 ele teve a sua primeira vitória, em 81 ele começou a sua carreira na Europa, e só em 84 que ele estreou na Fórmula 1.
Em 87, ele ganhou seu primeiro campeonato, 90 o segundo, em 91 o terceiro, e infelizmente, no dia 1º de maio de 1994, ele faleceu naquele acidente, né, lá em Bolonha, na Itália. Então, essa é uma maneira de apresentar a linha do tempo da vida do Ayrton Senna, correto? Eu também, se fosse fazer um filme a respeito do Ayrton Senna, eu poderia fazer da seguinte forma: começar com o acidente de 1994, mostrando como aquele dia foi trágico. Eu depois poderia fazer como se fosse um flash, né? Agora me fugiu a palavra aqui, alguém vai acabar lembrando. Então, como se fosse um flash ali do passado, aí eu passo para o tricampeonato dele, aí eu volto um pouco mais atrás, ele como piloto de kart, e termino o meu filme sobre ele, mostrando como ele estaria se estivesse vivo hoje. Essa aqui foi uma projeção, alguém especialista, né, nessa parte de imagens, ele entendeu pelos seus estudos que era assim que estaria, então, o Ayrton Senna nos dias de hoje. Você percebe a diferença? Aqui, na primeira tela, foi de maneira paulatina, seguindo uma ordem cronológica. Já nesse outro aqui, um flashback, era a palavra que eu queria. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Uma retrospectiva de ano em português, é isso mesmo. Eu estava tentando a palavra flashback, né? Uma retrospectiva, correto? Então, nós temos aqui essa outra maneira de apresentar a história do Ayrton Senna. Então, eu já comecei com a morte dele, fui para o tricampeonato, voltei lá atrás, né, falando sobre a vida dele no kart, e terminei o meu filme mostrando como ele estaria hoje. Por que eu estou mostrando isso? Porque justamente é assim que estão os capítulos de 12 a 14. Olha lá que interessante, os capítulos 12, 13 e 14, eles foram escritos dessa forma, como eu mostrei agora há pouco, com essa retrospectiva, com esse flashback. Eles não seguem uma clara progressão histórica, né? Se parece mais com uma montagem animada com transições abruptas. Então, você vai perceber que agora, nessa parte central, não tem uma sequência histórica, não tem uma sequência de tal forma que você fala assim, isso aconteceu depois daquilo. Esses 3 capítulos, 12, 13 e 14, eles vão e voltam na história, fazendo esse papel de retrospectiva, de flashback. Beleza? Tranquilo? Então, vou avançar, tá certo? No capítulo de hoje, nós temos, no capítulo 12, uma sinopse do grande conflito entre o bem e o mal. Ou seja, um resumo do que é esse conflito, que inclusive explica por que estamos aqui no ano de 2022 com tanta coisa acontecendo. Então, nós podemos dividir o capítulo 12 de Apocalipse da seguinte forma: nós temos os versículos que vão falar sobre a origem do pecado e o início do conflito no céu. Nós temos os versículos que vão mostrar o ataque de Satanás a Cristo, enquanto Cristo esteve aqui no planeta Terra. Nós também temos uma outra seção dentro do capítulo 12 que fala da perseguição à igreja nos séculos subsequentes, e também nós temos a guerra final de Satanás contra o remanescente de Deus. É isso que está inserido no capítulo 12, e é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, tá bom? Você está aí com a Bíblia, é muito importante, mesmo eu mostrando os textos aqui, é legal que você possa acompanhar e marcando aí na sua Bíblia. Então, Apocalipse 12, os versículos 1 e 2 dizem assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bom, alguns estudiosos, por exemplo, de linha católica, vão dizer que essa mulher grávida, vestida com o sol, né, e a lua debaixo dos pés, é Maria.
A gente vai ver pelo transcorrer aqui do estudo que não se trata de uma pessoa, mas até porque nós já aprendemos que o Apocalipse é um livro onde 85% dele, ele é simbólico, ele é simbólico, né? Então nós vamos ver que essa mulher, por exemplo, foi perseguida por 1260 anos. Maria não foi perseguida por 1260 anos, então não poderia se aplicar a ela. Mas vamos ver então o que que é essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas. Gente, uma informação aqui. Esse foi o primeiro capítulo que eu estudei do Apocalipse quando eu entrei para a igreja. E eu confesso para vocês, foi um momento assim muito interessante, porque é um capítulo fácil da gente encontrar os seus significados, mas ao mesmo tempo era necessário ter algum conhecimento prévio. Então, espero te ajudar agora na compreensão do capítulo 12, tá bom? Então, vamos lá. O que que é essa coroa com 12 estrelas? Bom, coroa, a gente fala de triunfo, a gente fala de vitória. A coroa com 12 estrelas simboliza o triunfo da igreja de Deus, né? O povo do Senhor. E os 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 fundamentos da cidade santa, que são representados por essas 12 estrelas, estão falando de plenitude. Então, por exemplo, na época dos gregos, das Olimpíadas gregas, eles davam como sinal de vitória uma coroa de louro, né, de louros, ou seja, era uma planta que era devidamente adornada e era colocada na cabeça de quem era vitorioso. Aqui nós estamos falando uma linguagem bíblica, então coroa simboliza o triunfo, a vitória da igreja de Deus, e o fato de ter 12 estrelas remete, né, aos 12 apóstolos, às 12 tribos de Israel, 12 fundamentos da cidade santa, ou seja, plenitude. Tá, a coroa está tranquilo, mas quem é essa mulher vestida de sol? Gente, essa virgem, essa mulher que agora estava para dar à luz, ela simboliza a glória que cerca a igreja do Senhor Jesus, a glória do evangelho de Cristo. Se você pegar esses textos aí, inclusive depois seria muito interessante que você tirasse um tempinho para ler, Isaías 54, os versículos 1 e 5, Jeremias 6:2, 2 Coríntios 11:2 e Efésios 5:22 e 24, você vai descobrir que mulher em profecia simboliza a igreja. Então, essa mulher vestida de sol é a igreja pura do Senhor Jesus. Ah, Wesley, mas se tem essa mulher vestida de sol, tem por acaso uma outra mulher que não está vestida como ela? Tem. Nós vamos ver isso lá no Apocalipse 17, em outros textos, que lembra como é que Satanás trabalha? Com a contrafação. Deus disse, guarde o sábado, vem o inimigo e diz, não, você não precisa guardar o sábado. Ou você escolhe o dia que você quer guardar, ou então, como ele fez, colocou um outro dia da semana para se opor ao sábado. Deus fala, olha, você, para ser salvo, precisa crer em Cristo Jesus. Vem Satanás e fala, você não precisa crer em Jesus. Suba essas escadas de joelho, faça algum tipo de penitência e você vai receber a salvação do mesmo jeito. Então, Satanás ele sempre trabalha com a contrafação. Lembra a primeira delas? Deus disse, não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí vem Satanás usando a serpente e diz, não, você pode comer do fruto, que você não vai morrer. Então, assim como no livro do Apocalipse, a igreja verdadeira é apresentada como vestida de branco, como vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, também existe, a gente vai ler mais na frente, uma mulher que é mais parecida, ela é dada como uma prostituta. Então, não é uma mulher pura, vestida e adornada com roupas bem diferentes, cheia de suas joias. Ela é a contrafação, a oposição à igreja de Deus. Assim como Deus tem a igreja verdadeira, Satanás também tem a sua igreja. Então, a gente vai ver isso
ao longo dos nossos ainda estudos que temos pela frente. Então, só falta agora saber o que que é essa lua sobre os pés dessa mulher vestida de sol. Você sabe que a lua, ela não possui luz própria. Ela reflete a luz de quê? Do sol. Deixa eu só ver se eu deixei anotado aqui. Ô, gente, é uma pena, eu acabei não anotando para colocar aqui para vocês. Porque veio uma pergunta interessante. Quem é esse sol que se apresenta aí? Por que que a igreja tem o sol, né, refletido e vestindo ela? Por um motivo lógico. A igreja, na qualidade de luz, ela é a luz para o mundo. Agora, é interessante notar que no Salmo 84:11, Malaquias 4:2, o próprio Jesus é apresentado como o sol da justiça. Na verdade, lá em João 8:12, Jesus também enfatiza de que ele é a luz do mundo. Então, essa mulher, a igreja, vestida do sol, ela está revestida de quem? De Cristo, da pureza de Cristo. Cristo que é a luz do mundo. Cristo que é o sol da justiça. E aí, como eu estava dizendo, a lua, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Gente, essa lua que está debaixo dos pés da mulher, ou seja, da igreja, ela simboliza o reflexo da luz do evangelho no Antigo Testamento. Pastor, não entendi, como que é? Tudo que está no Antigo Testamento era uma luz, era um reflexo daquilo que aconteceria no Novo. Por exemplo, João Batista, quando viu Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus? Porque lá no Antigo Testamento, todos os cordeirinhos que eram mortos simbolizavam quem? Jesus e a sua morte. Então, compreendeu? O Antigo Testamento é simbolizado por essa lua. Assim como o Antigo Testamento não tem luz em si próprio, a gente precisa do Novo Testamento, a gente precisa de Jesus para clarificar o que aconteceu no Antigo Testamento, assim também é esse símbolo aí da igreja em Apocalipse 12. Só mais um exemplo. Jesus, ele é a rocha. Lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava vivenciando um momento de sede, Deus disse para Moisés: vai lá, fala à rocha e dela vai brotar água. Infelizmente, Moisés estava num momento bem complicado da sua jornada, e ao invés de falar para a rocha: olha, eu quero que você mine a água, para que ficasse claro que isso era uma providência divina, ele foi lá e bateu na rocha. E aí, então, a rocha saiu a água. Bom, quem essa rocha representa? Opa, Jesus Cristo, lá no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele é a rocha e dele sai água, água pura, viva para todos nós, certo? Então, o Antigo Testamento é representado por essa lua, que por sua vez não tem luz própria, ela precisa da luz do sol, precisa da luz de Cristo para ser entendida. Perfeito? Espero que tenha ficado compreendido aí essa parte. E eu quero continuar o que ocorre aí no Apocalipse. Ó, a gente só está no Apocalipse 12, os versículos 1 e 2. Vamos para o terceiro? No terceiro, a gente encontra as seguintes palavras: Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Continuando o texto, lá no versículo 5. Nasceu-lhe, pois, daquela mulher, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Gente, quem é esse filho que foi perseguido pelo dragão, certo? E que regeria todas as nações com cetro de ferro e que foi arrebatado, ou seja, foi levado da terra para Deus até o seu trono? A resposta está clara. Jesus é o Filho. Wesley, mas temos aí alguma coisa a mais na Bíblia que nos mostra isso? Tem sim. Gente, Jesus Cristo, ele é apresentado em Isaías, capítulo 9, versículo 6, da seguinte forma:
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Gente, esse texto de Isaías 9:6 é uma profecia messiânica, e que se cumpriu em quem? Em Jesus. Então, Jesus é esse menino que nasceu, um filho que foi dado. É a mesma linguagem que Apocalipse 12 se utiliza. E não só isso. O Apocalipse faz referência de uma forma específica à promessa messiânica que está no Salmo 2, os versículos de 6 a 9. Eu vou ler aqui. Lá no Salmo 2, de 6 a 9, diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Olha os termos aí semelhantes. E as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro, cetro de ferro, vara de ferro, as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, gente, Jesus é o filho que nasce da mulher. Essa mulher, a gente vai ver agora, por conta da ação de Satanás, é justamente Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, sim, nós temos aí uma como é que eu diria, uma associação com a figura de Maria. Deixa eu mostrar para você o seguinte, vamos lá. Eu vou falar mais especificamente quem é o dragão de maneira muito clara, certo? Esse dragão que persegue a mulher e que, ao mesmo tempo, né, esse dragão que persegue a mulher e que persegue a criança, ele é Satanás. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Agora, como é que Satanás conseguiu perseguir a Jesus Cristo? Aproveitando ali a pergunta da irmã Ivânia. Irmã Ivânia, uma das formas como a gente vê esse sinal do céu, né? É uma das formas, tá bom? Justamente por ocasião do nascimento de Cristo, há aquela manifestação de uma estrela que, quando nós estudamos, entendemos que são anjos que levaram como um sinal no céu até o nascimento de onde se encontrava Cristo. Há outros pontos, até o finalzinho eu trago para a gente aqui, tá bom? Então, quando foi que Satanás tentou destruir Jesus? Primeiro, no nascimento de Jesus. E vocês da outra vez nos ajudaram na resposta. Como é que Satanás tentou matar Jesus, ele sendo ainda bebê? Através de Herodes. Lembra? O rei Herodes, ele recebe a visita dos magos, dos reis magos que vieram do Oriente. Eles queriam adorar o rei que havia nascido. Herodes disse: Eu não sei onde esse rei está, mas vocês vão adorá-lo, e quando vocês encontrarem, vocês voltem aqui, me falem que eu quero ir adorar o novo rei. E aí você sabe que isso, na verdade, era um plano de Herodes para que, quando fosse dito onde estava Jesus, ele ia lá matá-lo. Ele não queria concorrência. Os anjos avisaram para os reis magos e disse: Ó, não é para passar em Herodes, não, vai embora. Como passou 2 anos e nada de Herodes receber a visita dos magos, o que foi que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele queria, com isso, assassinar Jesus Cristo. Agora, era apenas Herodes? Não. Herodes era um joguete nas mãos de Satanás. O outro momento em que Satanás tentou destruir Jesus foi na cruz do Calvário. Você conhece a história. Satanás teve o grande momento da vida dele, depois desse que eu acabei de relatar, foi justamente quando Jesus estava na cruz do Calvário. Se Jesus morresse e não ressuscitasse, Satanás teria vencido. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, aproveitando Apocalipse 12, o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, nós vamos ver daqui a pouquinho como foi pedido, e eis um dragão.
grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres na cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Gente, é nesse texto do Apocalipse, capítulo 12, que nós encontramos, agora nos versículos de 7 a 9, quem é esse dragão. Vamos ver aí, do versículo 7 até o 9. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos, portanto, Miguel é um título dado a Jesus, Jesus e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Quem é o dragão? Satanás. Todavia não se prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Agora a gente vai saber quem é ele. E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, gente, por que que Satanás tem um ódio especial? Eu vou ficar aqui um pouquinho em pé, você vai me... eu vou fazer aqui só vou pegar aqui algo, você vai vendo aí a tela. Por que que Satanás tem uma raiva, um ódio especial do livro do Apocalipse? Por que que ele não quer que eu e você leiamos o livro do Apocalipse? Sabe por quê? Porque é justamente o livro do Apocalipse que, por excelência, desmascara o nosso inimigo. Então, quem é o dragão que perseguia isso? Obrigado, Verônica. Ele que revela, né? Quem é o dragão no Apocalipse 12? O diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Bom, mas antes de avançar, eu tenho aqui um alerta muito, muito, muito importante para fazer. Eu queria que você prestasse atenção, porque no Apocalipse 12, nós estamos estudando, então, neste exato momento, como é que ocorre a expulsão de Satanás do céu. Esse momento que nós estamos estudando é justamente o momento em que Satanás ele é expulso da presença de Deus e junto com ele, aqui eu quero fazer um destaque especial, Satanás ele não é onipresente, viu gente? Ele não tem condições de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aí você fala assim, uai, então como é que a gente sabe como é que ele está fazendo essas danuras, essas maldades em tantos lugares ao mesmo tempo? E a resposta também está em Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 4, diz que a cauda do dragão, e a gente já sabe que o dragão é Satanás, arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou sobre a terra. Deixa eu te falar uma coisa. Em profecia bíblica, estrelas são o equivalente a anjos. Satanás ele conseguiu, com a sua lábia, com a sua proposta, levar do céu, trazer junto com ele a terça parte dos anjos. É por isso que a gente fala de Satanás e dos seus diabos, dos seus anjos, porque ele levou nessa rebelião uma terça parte dos anjos. Pastor, quantos anjos existem? A Bíblia não nos diz. Agora, o Apocalipse nos revela que Deus é servido por milhões de milhões, milhares de milhares. Esses são os que ainda continuam servindo a Deus. Imagina, então, o quanto que Satanás conseguiu enganar dos anjos. Então, não existe um número. Nós temos momentos em que a Bíblia, por exemplo, apresenta aquele jovem demoniado de Gandara, que tinha uma quantidade, ele chamou, qual o seu nome, né? Jesus perguntou, e ele disse, tem tanta gente aqui, tem tantos demônios, pode nos chamar de legião. Pelo menos uns 6.000 demônios estavam na vida daquele jovem, né? Então, existem muitos anjos que Satanás trouxe consigo nessa rebelião contra Deus, tá ok? Mas ainda não cheguei no alerta que eu quero dar para vocês, não. Eu acho que agora vem um alerta muito importante. Você não pode esquecer disso. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 11,
os versículos de 13 a 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás, ele se disfarça de quê? De anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, servos de quem? De Satanás, finjam ser servos da justiça. Então, olha só, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão, ele é o líder dessa rebelião contra Deus e do ataque que ele tem feito ao povo do Senhor. Mas quem está sob o comando de Satanás? Os seus anjos, que a gente viu, então, que ele conseguiu levar a terça parte dos anjos com ele na rebelião, e, além da terça parte dos anjos, ele ainda tem seres humanos, homens e mulheres, que se colocam a serviço dele. Então, qual é o fato importante que eu quero destacar aqui? Satanás, ele se utiliza de instrumentos humanos para perseguir, enganar e destruir o povo de Deus. Você compreende isso? Escuta, se neste exato momento nós estivéssemos, vamos imaginar que acontecesse do seguinte: estou aqui dando o estudo e daqui a pouco corta a minha imagem e aparece então como as pessoas pintam Satanás. Um ser vermelho com chifres, com um rabo mexendo atrás, um garfo, né? Aquele tridente na mão, ele fala: gente, eu estou cortando aqui a transmissão, eu sou Satanás, deixa eu me apresentar. E aí o negócio é o seguinte: eu estou aqui convidando vocês para ficarem do meu lado na rebelião. O que vocês acham? Pode ser? Vocês aceitam? Gente, além da gente, né, colocar aqui os joelhos para orar, uma vez que Satanás se apresentou de maneira tão clara para a gente, eu imagino que o clima ia ficar muito pesado. E eu acredito, olhando para os nomezinhos que eu estou vendo aqui, que estão acompanhando o estudo bíblico, que ninguém ia aceitar a proposta dele. Concorda comigo? Se Satanás aparece como as pessoas o pintam, eu tenho certeza que eu e você, assim, como diz o pessoal mais antigo, né? Dependendo da sua linha, sai de retro, né? Mas, gente, Satanás não é burro, não. Ele já está conosco desde o momento da queda. Satanás já existia antes de sermos criados. E ele foi aperfeiçoando os seus planos ao longo da história. Você acha que ele vai apresentar-se como Satanás para mim e para você? Não. Ele se utiliza de instrumentos humanos para perseguir, enganar e destruir o povo de Deus. É por isso que Jesus diz, nas suas palavras, no sermão profético, de que a gente deveria ter cuidado, porque no tempo do fim viriam falsos cristos e falsos profetas. Certo? Então, eu queria muito deixar esse alerta, ele é muito importante. Deixa eu voltar aqui só num ponto. A Ivânia nos trouxe ali uma pergunta muito importante. O que seria esse sinal no céu? O comentário bíblico diz o seguinte: a palavra sinal, marca, símbolo, ela vem do grego, é semeion, né? E também de uma outra palavra grega, semainon, ou seja, dar um sinal, simbolizar, indicar. Então, a palavra, essa que eu estou citando agora, é frequentemente traduzida dessa forma, em ocasiões nas quais um milagre é apresentado como um sinal de autoridade. Logo, semeion significa um sinal que aponta para um acontecimento futuro. Então, esse sinal que foi visto no céu, João já estava, então, se utilizando dessa nomenclatura, né? Da palavra semeion, ou seja, um sinal que aponta para algo que aconteceria no futuro. Certinho? Bom, avançando aqui, a gente já está chegando ao final do nosso estudo, infelizmente, porque tem muita coisa boa aqui no Apocalipse 12. Deixa eu avançar aqui, cadê? O que a gente tem? Lembra da informação anterior aqui? Satanás se utiliza de instrumentos humanos para perseguir, enganar e destruir o povo de Deus. Como Satanás não conseguiu destruir Cristo quando ele era bebê, e nem quando ele estava na cruz do Calvário, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele virou o seu ódio, né, contra quem? Contra a igreja. Infelizmente, nessas histórias terríveis que tem
ah, do narcotráfico, ah, enfim, de tantas coisas ruins que acontecem, por exemplo, em regiões como do Rio de Janeiro, em São Paulo, nas comunidades, como eram chamadas, né, favelas. Nós temos muitas histórias tristes do seguinte: o camarada começa a consumir droga, vai fazendo a sua dívida, ele não tem dinheiro para pagar, e uma vez que ele não tem dinheiro para pagar e ele some, ele foge, o que que os traficantes fazem? Vão lá e tiram a vida da família, certo? A gente não pode pegar você que está nos devendo, então nós vamos acabar com a sua família. É nesse sentido. Uma vez que Satanás não conseguiu destruir a Cristo, ele agora volta o seu ódio para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é isso que está descrito aí no Apocalipse 12. Os versículos de 13 e 14 dizem assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, e ele não conseguiu, né, destruir a Deus lá na rebelião no céu, o que que ele fez? Perseguiu a mulher, que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Que asas são essas? O Antigo e o Novo Testamento. Para que voasse até o deserto. E a gente vai descobrir que região é essa. Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Você já está acostumado com essa linguagem do Apocalipse de Daniel, né? Nós vamos ver agora o que que é esse um tempo, tempos e metade de um tempo. Fora da vista da serpente, fora da vista de Satanás. Queridos, a mulher fugindo para o deserto, olha aí Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante quanto tempo? 1260 dias. Você já descobriu que em profecia, um dia, vou perguntar para vocês, vamos ver? Já, opa, ó, 3 anos e meio, na verdade, né, Edson? 3 anos e meio. Um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo. Então, 3 anos e meio. Mas eu vou perguntar, em profecia bíblica, um dia equivale a quanto tempo? Me diz aí, deixa eu ver quem pode me ajudar. Em profecia bíblica, um dia equivale a o quê? Ah lá, um ano, isso mesmo, Edson. Um dia em profecia bíblica equivale a um ano. Então, se você observar aqui, ó, no texto anterior, diz que a mulher, ela encontrou abrigo lá no deserto e ela foi sustentada durante, olha nos meus dedinhos aqui, ó, um tempo, um ano, mais 2 tempos, 3 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Esse mesmo período, ele é citado no versículo 6, mas de que forma? 1260 dias. Se você multiplicar 3 anos e 6 meses por 30 dias, você vai chegar, então, ao período de 1260 dias, que em profecia bíblica é o equivalente a 1260 anos. Aí você fala assim, peraí, eu já ouvi falar desses 1260 anos. Exatamente. A igreja do Senhor Jesus, os cristãos que levavam a palavra pura ainda da palavra, né, a palavra pura do Senhor Jesus, foram perseguidos durante um período de quanto tempo, gente? 1260 anos, que foi aquele período da supremacia papal, onde foram acrescentados à Bíblia ensinamentos que a Bíblia não apresentava, e onde os cristãos foram devidamente, ou né, terrivelmente perseguidos. Isso começou no ano 538 depois de Cristo e só foi terminar em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier da França, e ali então o reinado, né, dessa supremacia papal deixou de existir, certo? Agora, gente, essa questão que envolve a perseguição, deixa eu só lembrar uma coisa para você. O próprio Jesus falou o seguinte, Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Jesus já estava alertando os cristãos, inclusive a mim e a você. Em Lucas 21, 12, ele continua dizendo, lançarão mão de vocês e vos perseguirão,
entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Gente, quando é que se cumpriram essas palavras de Cristo? Elas se cumpriram justamente aqui, ó. Desde que o cristianismo começou, ele foi extremamente perseguido. Primeiro ali na pessoa de Cristo, os discípulos, depois no ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos, e aí, a partir desse período, quando, por exemplo, o Coliseu Romano foi inaugurado, milhares de cristãos foram sacrificados durante os meses ali de festejos, e, como a gente já descobriu, nós acabamos de descobrir, esse período de 1260 anos foi o período em que, na supremacia papal, o cristianismo foi sacudido até o momento que parecia que ia perder. Mas aí no ano de 1798, então o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e o seu poder foi tirado, certo? Bom, mas o que que é esse ato da mulher ter ido para o deserto? Gente, isso é muito incrível, isso é muito fantástico quando nós estudamos a, a Bíblia, né? Os fiéis de Deus que estavam sendo perseguidos, eles se esconderam em regiões montanhosas e isoladas da terra. Então, nós temos aí os valdenses, os albigenses, os huguenotes, entre outros que foram perseguidos durante esse período da supremacia papal. E tem um outro cumprimento muito interessante. Quando aqui nós temos o castelo, né, de Wartburg, onde foi a prisão, por exemplo, né, de Lutero. Então, nós temos uma coisa interessante que dá para a gente tirar uma lição muito valiosa, por ocasião também em que os cristãos estavam sendo perseguidos na Europa e eles entraram em um navio chamado Mayflower e eles foram, então, para o outro lado do mundo, para o novo mundo, buscando a paz, buscando justamente o ato de deixarem de ser perseguidos. E eles que deram origem à nação americana. Esses pais fundadores, né, da nação saíram da Europa, onde eles estavam sendo perseguidos, e foram para uma terra, os Estados Unidos, onde tinha mais búfalo do que os próprios indígenas ou os primeiros moradores dali. Só para você ter ideia, o que significa essa ideia de deserto. Em profecia bíblica, quando nós lermos água, nós estamos falando de multidões. O nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre uma besta que surge da água, do mar. O que é mar? O que é essa quantidade de água? São multidões, lugares grandemente povoados. O que é o deserto? Justamente o oposto. Então, o povo de Deus, durante esse período de perseguição, se escondeu nas cavernas, nos lugares distantes, nos lugares onde não havia, então, grandes populações. E também se cumpriu, a partir dessa saída, né, dos europeus que estavam sendo perseguidos pela sua fé e que foram em direção ao Novo Mundo, desceram lá nos Estados Unidos da América, depois, futuramente, seriam os Estados Unidos da América, e ali eles instituíram que não haveria mais perseguição, que eles seriam, então, um país livre. Mas, repito, nessa ocasião, existiam mais búfalos do que os próprios índios americanos. Então, era um lugar realmente muito deserto, ou seja, pouco povoado, com a população muito pequena. Ok? Bom, mas vamos continuar, a gente está chegando ao final, segura um pouquinho aí, gente, se eu passar do tempo, não dorme não, acorda aí, vamos lá. Essa ira do dragão, irmãos, eu queria que você pegasse aí na sua Bíblia. Se você estiver pertinho dela, eu queria que você lesse esse texto. Quem é que está, quem é que realmente está assim, irado, contra quem Satanás ele está irado? Já que ele não pôde destruir Deus lá no trono, já que ele não conseguiu destruir Jesus Cristo aqui quando era bebê e na cruz do Calvário, já que ele não conseguiu destruir o cristianismo, contra quem Satanás está assim repleto de ira? Isso daqui tem tudo a ver comigo e com você e com os nossos próximos estudos. Posso ler? Irou-se o dragão contra a mulher, a igreja de Deus,
e foi pelejar com os restantes de quem? Da sua descendência. Deixa eu te falar um termo aqui que é muito importante para a gente, daqui para o final do nosso estudo do Apocalipse. É o termo remanescente. Remanescente é o que sobra. Remanescente é o que sobra. E Satanás, ele foi fazer guerra contra a mulher, contra a igreja verdadeira, ele foi pelejar contra os restantes, o remanescente. Quem é esse remanescente de Deus que Satanás tem tanta raiva? Os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Gente, presta atenção nesse ponto. A gente vai voltar nele algumas vezes. Contra quem Satanás está irado? Contra as pessoas que continuam guardando os mandamentos de Deus, não um pedaço dos mandamentos, não 9, não 8, não 5, não 3. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, os mandamentos de Deus, você sabe onde é que está, né? Você sabe? Escreve para mim aí. Onde nós encontramos os 10 mandamentos? Tem duas passagens bíblicas bem claras onde estão os 10 mandamentos. Quem me ajuda aí? Vamos lá, porque vai que tem alguém que está assistindo com a gente e que quer ler os 10 mandamentos, porque se Satanás está irado contra os que guardam os mandamentos, eu quero também guardar os mandamentos de Deus, eu quero ficar do lado contrário dele. Ó, já temos uma ali, ó, Êxodo 20. E onde mais, hein, gente? Êxodo 20, isso mesmo. Verônica, tá certinho. Mas tem mais um lugar que tem os 10 mandamentos, se você quiser ler as duas versões do mesmo. Alguém, a Diana falando em Mateus, tá lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, viu? Então, Êxodo 20, obrigado, viu, por vocês estarem participando aí. Estão acordadas, né? Acordados também. Então, Êxodo 20, Deuteronômio, capítulo 5. Gente, se eu sei, tem dois lados, ó, vamos usar aqui fosfato agora, hein? A massa cinzenta. Tem dois lados opostos. Um lado é de Deus, o outro é do demônio, é do diabo, é do dragão. Primeira coisa, eu tenho que decidir de que lado eu quero estar. Bom, eu não preciso nem perguntar para vocês de que lado vocês querem estar. Nós queremos estar do lado de Deus. Então tá aqui, lado de Deus. Como é que eu sei que eu estou em oposição ao poder de Satanás? Eu olho e descubro que ele tem raiva, que ele está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Então, logo, como característica de quem está do lado de Deus, eles valorizam os 10 mandamentos. Mas sabe por que valoriza? Porque os 10 mandamentos são a transcrição do caráter de Deus. Deus é santo, justo e bom. E os mandamentos do Senhor, eles são santos, justos e legislador. A internet minha aqui está um pouquinho fraca, hein? Mas espero que vocês estejam me ouvindo aí. Você conhece o legislador, né, através da lei que ele faz. Você fala assim, nossa, mas quem fez essa lei é uma pessoa justa. Assim também são os mandamentos de Deus. Quando você lê os mandamentos de Deus, você percebe uma justiça, uma clareza, e principalmente quando Jesus trouxe a aplicação para o dia a dia, você fala, por isso que os mandamentos são bons, porque eles transcrevem o caráter de um Deus que é bom, certo? Então, o que é, quais são as duas características? Guarda os mandamentos de Deus, Êxodo 20, ou Deuteronômio 5. E tem o testemunho de Jesus. Wesley, o que é o testemunho de Jesus? Gente, o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19:10, é o espírito da profecia, ou seja, a igreja verdadeira, a igreja remanescente, ela teria como um dos seus dons o dom da profecia. Bom, eu quero estudar com vocês sobre essa temática. Mais uma aqui, viu, gente? Eita, que esse final de ano vai ser curtinho, viu? Nós temos mais 9 lições aqui para frente, nós vamos terminar, mas eu estou devendo alguns estudos para vocês. Um deles é esse. O que é o dom de profecia? Como é que eu sei que ele se manifestou na igreja de Deus? Então, cenas de um próximo capítulo, tá certo? Eu preciso avançar. Bom, eu vou mandar, viu?
um link, eu já vou até aproveitar antes que eu esqueça aqui, eu vou colocar para vocês o link para quem quer concorrer ao sorteio. Eu sei que tem gente que acha que não tem sorte, essas coisas, mas, ó, gente, não deixa de ir lá, de preencher. No estudo de número 10 a gente vai fazer um novo sorteio, tá bom? De 2 livros bem especiais. Então, já deixei o link ali. E vou mandar nos nossos grupos o link de 2 estudos que complementam também essa temática de hoje. Então, gente, quais são as 2 características? Isso aqui tem que ficar claro. Quais são as 2 características que incomodam Satanás? Contra quem Satanás está irado? Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? Contra o povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e que possui o dom profético como uma das manifestações do Espírito Santo no seu meio. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu já comecei a falar isso, acho que no estudo passado. Deus não tem vários povos. Com todo respeito a quem acredita dessa outra forma, mas Deus não tem vários povos. Deus só tem um povo. Um povo. E quais são as características desse povo ao longo da história? Esse povo de Deus é um povo obediente. É um povo que está disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, mesmo que esse custar seja a própria vida. Essa tela que você está vendo aqui, ela é muito importante porque nós vamos voltar nela em outros momentos. Para cada época, Deus teve alguém ou um povo representando a ele com uma verdade para aquela época. Por exemplo, Noé. Noé tinha uma mensagem. Ele era o povo de Deus. Noé e sua família era o povo de Deus naquela época antes do dilúvio. Qual era a mensagem de Noé na época do dilúvio? Gente, vai vir a destruição. Quer ser salvo? Entre na arca. Quer ser destruído? Fique fora da arca. Moisés e o seu povo também, o povo de Israel naquele momento, representava Deus para aquele momento do êxodo, quando o povo estava ali na terra do Egito. Qual era a mensagem de Moisés? Libertação. Gente, nós vamos sair aqui do Egito. Deus vai nos livrar. E quem nos acompanhar vai então adorar esse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos sair daqui para a Terra Prometida. Então, para cada época, Deus teve um mensageiro, Deus teve o seu povo e uma mensagem. Hoje não é diferente. Nós vamos descobrir isso. Agora, esse conceito de que Deus tem apenas um povo, eu já comecei a desenhar com vocês no estudo anterior. Então, foi o próprio Jesus que disse o seguinte: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Então, o curralzinho de Jesus, onde ele coloca o seu povo, tem ali as suas ovelhas, mas existem ovelhas que estão em outros apriscos, e vai chegar um momento que ele diz que eu vou chamá-las, elas vão ouvir minha voz, e vai ser só um povo, só uma ovelha, só um pastor, e elas vão saber direitinho reconhecer a voz do pastor que está chamando, certo? Então, Deus ele não tem vários povos. Aí você fala assim, Wesley, mas com isso você está dizendo o seguinte, nem toda igreja ela está nos apresentando Jesus? Sim, gente. Você já pegou Mateus capítulo 7? É Jesus que disse assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que fala Senhor, Senhor? Eu posso pegar esse texto com você? Você lê comigo? Vamos lá rapidinho. Mateus capítulo 7. Gente, esse texto que vou ler agora, esse texto não é para ele não está falando para pessoas de fora, não. Ele está falando para pessoas de dentro do ambiente da igreja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui um pouquinho a tela, eu quero olhar para vocês. Isso. Mateus capítulo 7, do versículo 20 em diante. Eu vou ler aqui, tá bom? Diz assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Você quer saber se algo é de Deus ou não? Se alguém que está falando algo é de Deus ou não, são os frutos. Pelos frutos os conhecereis, certo? E aí continua o texto assim:
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Olha a questão da obediência aqui, como é importante. Não é que nós vamos ser salvos pela obediência, tá? A salvação é pelos méritos de Cristo Jesus. Mas quem foi salvo por Jesus, ele busca, ele deseja, ele arruma a vida dele para viver uma vida de obediência. Então você não compra a salvação pela sua obediência, tá bom? Não é isso. Mas uma vez que você foi salvo, você agora vai viver uma vida de obediência a Deus. Então, continuando, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o versículo 22, como é que fica mais claro ainda. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então você percebeu a importância desse ponto? Gente, igreja não salva. Placa de igreja não salva. Isso é muito claro. A gente tem falado nisso, repetido algumas vezes. Mas aonde você se encontra está te dizendo para onde você está indo. Por exemplo, existem igrejas que acreditam apenas na prosperidade financeira. É só prosperidade, prosperidade, prosperidade. Existem igrejas que ensinam que só quando o terceiro templo de Israel for restaurado é que os eventos finais vão acontecer. Mas essa visão não é uma visão bíblica. Compreende? Não é uma visão bíblica. Então, o que eu estou te chamando, especialmente no estudo de hoje, é Deus tem um povo. Esse povo é o povo remanescente. E esse povo tem duas características. E claro que existem outras características que nós vamos ver, mas as duas principais são: eles guardam os mandamentos de Deus, eles elevam a lei de Deus para onde ela deve estar. E eles têm o testemunho de Jesus, que, conforme eu já havia dito, é o dom profético, é o espírito de profecia, que aí é um estudo que eu vou mandar para vocês o link, porque a gente não vai conseguir fazer, senão a gente não termina, infelizmente, o ano, né, aqui estudando o Apocalipse. Tá bom? Avançando e terminando. Tá bom, Wesley. Já entendemos, de um lado é Satanás perseguindo a igreja, do outro é a igreja de Cristo sendo perseguida e tendo a palavra e tendo as suas características anunciadas. Satanás está irado contra a igreja de Deus, então, e aqui eu quero dizer, sou eu e você. E agora, o que que a gente faz? Então, deixa eu falar para você, querido irmão, que está aqui. Eu quero citar alguns até de forma nominal. Aproveitar aqui o irmão Luiz Cosme, a Dalva, a Marilene, o Edson, Verônica, Cláudio, Dória, irmã Cristina, Jackson. Quem mais que eu tenho aqui? Ivânia, Antônio, Silvânia, Flávia, Deana, Débora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Vamos ler o Apocalipse? Dizem que perguntaram, né, pro Billy Graham, um grande pregador americano, Billy Graham, e aí, como é que a gente faz? As coisas estão tão difíceis. E ele disse assim, eu já li o Apocalipse, fiquem tranquilos, eu li o Apocalipse, eu li o final da história, e o que a gente tem lá é justamente a vitória. O resultado final vai ser bom para a gente. Qual que é o segredo da vitória para aqueles que estão dentro, inseridos no grande conflito, ou seja, eu e você? Tá aqui o segredo. Eles, pois, o venceram por causa do que, gente? Do sangue. Ó, eu acabei não citando outros nomes, irmão Teodoro, Verônica, viu? Vocês também estão incluídos aí na exortação, irmã Rosane. Qual é o segredo da vitória? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Gente, o conflito entre o bem e o mal, ele é extremamente delicado.
custou a vida de Cristo, custou a vida de muitos seguidores, e apesar de estarmos vivendo hoje dias de paz, vai custar a vida de muitos outros. Mas qual é o segredo da vitória? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E um detalhe importante: esses que serão vitoriosos, eles, mesmo diante da face da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque justamente eles sabem do que está escrito no Apocalipse e que virão dias difíceis. É o nosso tema dos próximos 2 encontros. Mas aí eu quero finalizar com a declaração de fé. E aí eu preciso que você me ajude da seguinte forma: eu vou fazer aqui a declaração, você vai responder aí o que você entender que deve responder, não faça só porque eu estou pedindo para que você responda. Eu vou orar, e após a oração, eu vou colocar uma música que eu coloquei no início. Eu queria que você não desligasse, eu sei, já está 8h35, eu acho, já agora. Eu queria que você não desligasse enquanto a música não terminasse. Eu vou olhar aqui para a tela, eu quero ler frase por frase dessa música. Ela fala das crenças que nós temos, que foram extraídas da Bíblia. E eu queria que você olhasse, ao assistir a música, ao ver a letra, ao ler, né, a letra, você fala: nossa, eu concordo com tudo isso. Eu faço parte do povo remanescente. E se tiver alguma coisa que você não concorda, conversa comigo. Bom, primeiro conversa com Deus, né? Mas depois eu estou à sua disposição para estudar. Falo assim: pastor, aquela música, ela disse que eu creio nisso, mas eu não creio. Por quê? Eu quero conhecer mais sobre esse assunto. Então vamos lá para a declaração de fé? Primeiro, acredito que... Você responde com sim aí, ou com acredito, com o que você desejar, tá bom? Acredito que Deus é capaz de me dar a vitória contra o mal por meio de Cristo Jesus. Você crê nisso? Você acredita que Jesus pode? Ó, já estou vendo o sim subindo ali, ó. Melhor do que a apuração de ontem. Vai, gente, aí. Amém, eu creio. Que bacana. Ó, para quem está assistindo gravado, vocês podem responder também aí. Quem mais? Sim? Beleza, vou para a segunda, hein? Se quiser responder no pacote também, não tem problema. Segundo, desejo que Cristo realize a sua obra na minha vida, eliminando tudo que me afasta dele. Você quer isso também para a sua vida? Senhor, limpa, tira essas coisas que estão me afastando de ti. Sabe quem é que vai te convencer? É o Espírito Santo. Você também, ó, tem gente que quer aqui? Maravilha. Terceiro, desejo pertencer à igreja remanescente. A gente já descobriu que a igreja remanescente é a igreja do Senhor Jesus. Eu desejo pertencer à igreja remanescente de Deus, observar os mandamentos e manter firme a minha fé em Jesus. Você deseja? Coloca aí, quero ver o seu desejo. Escreve aí para gente. Feito? Então tá bom, é a oportunidade que você tem, é bom, viu, gente? A gente declara, né, publicamente aquilo que nós cremos. Eu vou encerrar aqui a transmissão, vou fazer uma oração por mim, por você. Na semana que vem nós vamos estudar uma besta que sobe do mar, e para esses próximos 2 estudos, o 10 e o 11, é muito importante que você dê uma lida prévia no capítulo 13, tá bom? Leia o capítulo 13, leia, releia, marque, ele vai ser importante. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou orar junto com vocês nesse momento, e aí eu vou pedir para que você... A música é de 4 minutos e 40 segundos, nem isso. E aí, enquanto você estiver ouvindo, né, a música, eu queria que você lesse, não feche os olhos, eu queria que você olhasse... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se está certinho. Eu queria que você olhasse para a letra, né, da música e reconhecesse o que você estudou até agora, que você fala assim: nossa, eu creio nisso. E você anotasse: nossa, essa parte ainda para mim não está clara. Tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Eu, Wesley, quero te agradecer o privilégio de poder ter nessa segunda-feira um momento de estudo com esses queridos irmãos. Já são meus irmãos da fé, o Senhor está me dando o privilégio de conhecê-los, de vivenciarmos uma história juntos. Obrigado, Pai, porque eu sei que quem traz eles aqui não sou eu, é o Teu Santo Espírito.
Ao mesmo tempo, queremos agora, como um povo, agradecer justamente pela Bíblia, como ela é maravilhosa, Senhor. E que bom saber que o Senhor tem tudo marcadinho, tudo acertado, nos mostrando o que vem pela frente, já nos preparando, inclusive nos dando a vitória. Eu entrego a vida de todos em tuas mãos e que ao ouvirmos essa música, possamos, ó Deus, ter a plena compreensão do que foi tirado da Bíblia e do que precisamos valorizar como povo remanescente. Eu entrego então a vida de todos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amigos, vou soltar a música. Que Deus abençoe você. Nos encontramos na próxima segunda-feira sobre o Apocalipse. Ah, gente, por favor, pausa. Sexta-feira, eu vou mandar aí nos grupos. Sexta-feira vamos receber o pastor Vanderlei Dornelles, sexta e sábado. Ele vai tratar de assuntos que são importantes aqui dentro do Apocalipse. Ele vai nos ajudar. Eu vou estudar direitinho junto com ele. Eu convido você para participar. Pronto, falei. Agora vamos para a música. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade.